Eu participei de um podcast. Você tá na thumb do negócio? Eu tô. Colocaram a foto bonita ainda. Que foto foi essa? Você fez uma foto pra eles? Não, eles pegaram da internet. Gente, que bonito que você tá. Tá, eu vou continuar aqui, tá? Muita gente me chama pra eu participar de podcast. Só que tem meus dois poréns. Primeiro, porque a maior parte das pessoas, hoje em dia, você tem esse mesa cast, que tem um formato que você tem que estar fisicamente lá. E, obviamente, eu não moro no Brasil, tá, gente? E quando eu vou no Brasil, galera, vem participar do meu podcast. Cara, eu tô com uns minutos contados. A gente fica pra ver os velhinhos. Primeiro, a gente não fica em São Paulo, que é onde quase a totalidade dessa galera tá hosteada. E também eu tô lá pra ficar com a minha família, né? Eu não vou... E, tipo assim, mesmo que se eu tiver que resolver coisas de negócio da empresa, tipo assim, nos dias que a gente ficar em São Paulo, normalmente a gente fica 2 dias, é só pra ter reunião da coisa da nossa empresa e coisa do tipo. Se a gente tiver que participar de um podcast, o podcast pode durar 1, 2 horas, mas de fato, deslocamento e coisa do tipo, você tá mobilizando o seu dia, inteiro, né? ou mais. Às vezes são 2 dias. Chegando lá, preparação e conversa e coisa do tipo. Então, eu nunca participei. E depois também eu tenho um certo receio de vários mesacasts, porque boa parte do que chama a atenção deles é a polêmica. Eles querem que você fale de tópicos polêmicos e coisa do tipo, pra engajar, né? E pra tal. É drama de internet, coisa e tal. A galera vive ou de coisa, tipo assim, muito bizarra, né? Essas coisas de teoria de conspiração e tal. E eu, obviamente, não gosto de falar dessas coisas, né? Não tenho nenhuma intenção. O que acontece? O Geolinux me chamou para participar o Jonathan do Geolinux, para participar do Geocast, que é o podcast deles, né? Eles têm um podcast aqui, ó. Tá aqui, ó, no canal Geolinux Lab. Eles me chamaram. Isso daqui é da página deles. Dá pra você ver a thumb, que a Nilce achou bonita. Tem a descrição aqui do podcast e tal. E a gente fez um podcast consideravelmente longo. Ficamos falando 2 horas e meia. 2 horas e meia, cara. 2 horas e meia. Se você colocar aqui, ó. Tô eu lá falando, muito lentamente. Aparentemente, eu mandei o arquivo pra eles, mas eu acho que eles tiveram que usar o arquivo da gravação deles, porque, enfim, o frame rate tá desse jeito. Ou senão é desse jeito que eles fazem mesmo o arquivo do podcast. E tá disponível também no Spotify, tá escrito aqui, tá? Então a gente participou, foi uma conversa muito legal, e eu participei porque o convite deles era pra falar de tech. Não era pra falar de drama de internet, não era pra falar de coisas que eu não quero falar ou não me interessa. Eu, de fato, gosto muito de falar de tech, tá? A gente falou de várias coisas, falou sobre essa nova revolução de inteligência artificial nos computadores, no sentido de essas grandes empresas agora estão apresentando as soluções delas para a inteligência artificial, né? E aí a gente falou sobre as propostas dessas novas empresas que elas estão apresentando agora. A Apple fez a apresentação da Apple Intelligence deles, né? Que é a solução deles para a inteligência artificial. O Google com Gemini. A Microsoft apresentou agora várias funções do Copilot Plus. E a gente discutiu um pouco sobre isso tudo. E a gente falou também um pouco sobre processadores, porque foram anunciados e tal. A gente fez uma discussão considerável, principalmente porque foi anunciado agora também os novos processadores mais recentemente, né? Os computadores Windows com processadores ARM da Qualcomm. Então a gente falou um pouco disso também, foi uma discussão nesse sentido que durou bastante. A gente falou um pouco sobre o YouTube também, sobre funções de AI no YouTube, essas coisas que produtores de conteúdo brasileiros estão preocupados agora porque vai ter uma invasão de conteúdos estrangeiros, né? Porque muita gente consegue viver de YouTube, de produção de conteúdo para a internet no Brasil, muito por conta do fato de que existe uma barreira linguística com o exterior, né? Porque você não consegue competir com a galera de fora em termos de valor de produção e coisas do tipo, porque eles geram um dinheiro muito maior. E agora o YouTube está tendo todas, não só o YouTube, mas outros lugares, todas essas funcionalidades para poder traduzir vídeo, dublar automaticamente, coisas do tipo, e a gente está começando a ver essas coisas chegarem no Brasil. O primeiro grande foi o MrBeast, que nem usa inteligência artificial, porque ele contrata estúdios para dublar de fato. Porém, a gente vai ver que vários outros canais vão fazer isso também. E a gente discutiu isso tudo e tal, e foi muito interessante. É uma coisa assim que eu acho como um podcast deve ser, né? Pessoas interessadas no assunto, falando sobre assuntos que interessam elas e tal. Eu acho que esse podcast ficou bem legal. Se eu disse alguma besteira, me perdoe, tá? Porque no podcast tem esse problema também. Essa aqui é a realidade do podcast. Outro temor que eu tenho de podcast é que você tá falando no improviso. Mesmo que você combine o tópico antes, em 2 horas de conversa, você não vai falar só de coisa para qual você se preparou. Você tem que tirar uns coelhos da cartola. E de vez em quando você tem que improvisar, você erra um treco. Não tem como. Você vai pegar um dado errado, vai confundir um treco na sua cabeça. Uma coisa que você achou que você soubesse, na verdade, não é exatamente aquilo, mas você tá muito convencido de que era. Então, se eu errei alguma coisa tipo, me desculpem, mas esse podcast aqui, ó, Papo de Nerd sobre AI, desktops e o fiasco do Windows Recall, Geocast com coisa de nerd, tá no Geolinux Lab, o canal. Uma coisa que eu tenho que falar aqui, ó, teve um comentário que alguém falou assim, o Leon não entendeu o que o Dio disse no sentido de computador mais básico em termos de acabamento premium. Tal. Ele colocou um timecode aqui. Eu não vi o timecode, mas eu tenho quase certeza que em algum momento que a TDAH bateu e você viajou. Aí eu tenho uma estratégia, porque não tem como. É biológico, gente. A minha cabeça vai voar no meio da conversa.
quando alguém estiver falando alguma coisa. Eu tenho estratégia, eu consigo reconstruir muito bem a pergunta da pessoa pelas 3 últimas palavras que ela fala. Aí a pessoa vira pra mim, sabe, a TDAH viaja, eu posso ter viajado na hora. São 2h30, provavelmente rolou. Aí eu acho que nesse daqui ele deve ter falado alguma coisa que eu viajei e pelas 3 últimas palavras que ele falou, eu não consegui reconstruir. Deve ser muito provavelmente. Eu sei que eu lembro de um momento distinto que eu viajei legal, que eu achei que ele tava falando uma coisa pra complementar, só que no final eu ouvi aquela entonação de pergunta. Aí quando a mente liga de volta... Então, tipo assim, acontece demais. Ai, isso é muito engraçado, porque a galera não tem a vivência da gente. E às vezes eu vejo alguns comentários nos nossos vídeos mesmo. O Leon não tá prestando atenção, ou o Leon interrompeu a Nilce. Não é isso, é porque ele não tá aqui, cara. Isso é o TDAH. Não tem jeito, entendeu? E se eu continuar falando daqui a pouco ele não vai estar entre nós mesmo. Eu prestei atenção. Participem de mais podcasts. Queria ver um de vocês com o pessoal de tecnologia e ciências, tipo Iberê e Pedro Loz, a Melissa Ferrante falando. Mas é isso. Geralmente, o podcast, ele é outra dinâmica quando você tá ao vivo e quando você tá à distância. É outra dinâmica. Não tô dizendo que não funciona, não fica legal à distância, mas é diferente você ter o contato. Alguns formatos não cabe à distância. E a gente tem essa dificuldade mesmo. Quando a gente vai pro Brasil, geralmente a gente tá de férias. E para quando a gente tira férias, é porque a gente trabalhou dobrado nos outros meses para fazer estoque de vídeo para vocês no República. Então, a gente tá esgotado quando tá no Brasil, tem o compromisso com a família que não vê a gente tem muito tempo. Não é só pai e mãe, é pai, mãe, tio, tia. Não, gente, tipo assim, a gente não fica em São Paulo. É muito difícil, e a gente não mora em São Paulo. Quando a gente passa 1-2 dias em São Paulo para resolver problema da empresa, coisa que tem que ter reunião e coisa do tipo. E depois pica a mula, sabe? E ainda assim, quando a gente tá em São Paulo, ou a gente tá chegando de viagem, ou a gente tá vindo do interior pra São Paulo. Então, é um dia pra chegar em São Paulo. Você pegar um voo pra ir pra Birigui, não é simples, entendeu? Você tem que ir pra Viracopos, é um dia perdido, não é um bate-volta. E assim, eu sei que tem gente baseada agora no Rio de Janeiro também fazendo podcast. Mesmo pra mim, no Rio de Janeiro, eu não passo mais na cidade do Rio de Janeiro. Quando nós vamos pro interior dos estados, né? Eu vou pela rodovia. Antes eu ainda fazia ponte aérea, mas, tipo assim, ponte aérea tá tão... Tipo assim, não tá valendo a pena o preço, tá? Eu nem passo mais na cidade do Rio de Janeiro. Mas é isso, assim, não é uma oposição às pessoas. A gente recebe os convites e tudo mais. E não é nada contra o formato ou as pessoas, não é isso. Mas é uma questão de disponibilidade mesmo. E a gente tem algumas prioridades quando a gente vai pro Brasil, que a gente tem que... Não tem jeito, gente. É uma coisa assim... Porque tem outros. Porque, como eu falei desse podcast, tem o tópico de interesse e tem o fato de poder fazer pela internet, né? É porque normalmente é esse que é o problema. Tem vários mesacasts, né? Desse sentido da galera sentar e conversar, que tem tópicos do nosso interesse, né? Sim. Porém, não cumpre o segundo formato, que é não precisar de presença física. Então, por isso que esse daqui eu achei que foi legal e a gente falou sobre várias coisas, né? Se você quiser a discussão sobre os novos processadores, sobre inteligência artificial, sobre como que o mundo do PC talvez mude pra frente, né? Tem 2 horas e pouco ali pra você poder ouvir.